E aí, gente? Muita gente começa a procurar novas formas de ganhar dinheiro em algum momento da vida, não é verdade? Às vezes porque o trabalho atual não paga o suficiente. Às vezes porque quer mais liberdade de horários. E às vezes simplesmente porque sente que precisa criar uma fonte de renda extra mesmo, uma fonte de renda diferente, alguma coisa que faça mais sentido. E nesse processo, muitas pessoas acabam chegando até o tarô. E então surge uma pergunta muito direta. Será que o tarô realmente pode ser uma forma de ganhar dinheiro? Será que dá para transformar leitura de cartas em trabalho? Ou isso é só uma coisa espiritual que funciona como hobby, mas não como profissão? Nesse vídeo aqui eu vou te responder isso com total honestidade. Sem criar fantasia, sem prometer dinheiro fácil. A ideia aqui é te explicar como que esse trabalho realmente funciona, quais são as oportunidades e também quais são as responsabilidades envolvidas. Então fica comigo até o final, porque talvez essa informação mude completamente a forma como você enxerga o tarô e te abra aí uma oportunidade financeira que você nunca imaginou antes. E antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Meu nome é Nath Chaza, eu sou taróloga profissional, já atendi milhares de pessoas e, com muito gosto, eu sou a tua prof de tarô. E se você quer aprender a fazer tua primeira leitura em 7 dias, eu deixei aqui também nos comentários e na descrição o link do meu método, onde eu te ensino passo a passo. É só clicar e conhecer. A primeira coisa que precisa ficar clara é o seguinte: sim, o tarô pode gerar renda. Hoje existem muitas pessoas que trabalham com a leitura das cartas. Algumas fazem atendimentos ocasionais, como uma renda extra ali nas horas vagas, e outras transformam isso na sua principal atividade profissional. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém te fala com clareza. O tarô não é dinheiro fácil. Não é uma coisa que você aprende hoje e amanhã já está ganhando milhares de reais sem esforço. Assim como qualquer profissão, ele exige aprendizado, prática e responsabilidade. E quando alguém trata o tarô só como uma coisa mística, mágica, normalmente acaba se frustrando. Por outro lado, quando ele é tratado como um trabalho sério, as possibilidades de crescimento são reais. E existem algumas características que tornam o tarô uma atividade interessante para quem está buscando uma nova forma de renda. Uma delas é que o investimento inicial costuma ser baixo, bem baixo mesmo. Para começar, basicamente o que você precisa é de um baralho e de um celular como esse que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo agora, que é o mesmo que eu uso para fazer os meus atendimentos de tarô para os meus clientes. Hoje existem cursos, livros, conteúdos que ajudam muito no processo do aprendizado. E isso faz com que o tarô seja muito acessível, muito mais acessível do que muitas outras profissões. E outro ponto importante é que esse trabalho pode ser feito totalmente online. Uma possibilidade que há não muito tempo atrás não existia, mas nas últimas décadas, especialmente aí nos últimos 10, 15 anos, isso vem ficando cada vez mais comum, cada vez mais bem aceito e trazendo uma praticidade que é justamente o que as pessoas buscam mesmo. Grande parte das leituras hoje acontece pela internet, através do Zap, através do Instagram. Algumas pessoas atendem por mensagem escrita, outras enviam áudios explicando a tiragem e também existem consultas feitas por videochamada. E isso significa que não é necessário ter um consultório, um espaço físico para começar. Talvez em nenhum momento você precise ter, se você não quiser. Outro fator que ajuda é que existe uma procura constante por
orientação. As pessoas querem entender melhor as situações que elas estão vivendo, nos relacionamentos, nos momentos de mudança, para dúvidas profissionais também. O tarô acaba sendo uma ferramenta que ajuda a refletir e a enxergar possibilidades. Por isso, sempre existe alguém procurando uma leitura, porque as pessoas buscam respostas e buscam um caminho que possa ajudar a clarear a mente e acalmar o coração, que é o que uma leitura de tarô entrega. Outra vantagem é a flexibilidade. Quem trabalha com tarô geralmente consegue organizar os próprios horários. Isso permite atender algumas consultas por dia ou por semana, dependendo da tua disponibilidade. Você pode atender o dia inteiro, 8 horas por dia, 6 horas por dia, ou pode atender alguns dias na semana, só algumas poucas horas, como você quiser se organizar. Por esse motivo, muita gente começa oferecendo leituras como renda complementar. Com o tempo, quando o trabalho cresce, ele pode se transformar em atividade principal. Mas existe um ponto importante que muita gente não entende no começo. Saber o significado das cartas não é o suficiente para transformar tarô em profissão. Existem outras habilidades envolvidas que são necessárias. Uma delas é interpretação. O tarólogo precisa aprender a conectar o simbolismo das cartas com a pergunta da pessoa. Não se trata só de repetir um significado pronto. A leitura precisa fazer sentido dentro do contexto que o cliente te apresentar. Outro aspecto importante é a comunicação. A consulta de tarô não é só abrir as cartas. É explicar o que está sendo observado de uma forma clara e responsável. Quando a pessoa entende a mensagem da leitura, a experiência se torna muito mais útil. Também é importante saber como conduzir o atendimento. Toda consulta tem que ter o quê? Um começo, um desenvolvimento e um encerramento, correto? O cliente, o consulente, chega com uma dúvida. A leitura acontece e no final ele precisa sair com mais clareza sobre a situação que ele foi consultar. Quando esse processo é bem conduzido, se cria o quê? Se cria confiança. E confiança é o que faz alguém voltar para novas consultas ou indicar o teu trabalho para outras pessoas. Existe ainda uma questão de posicionamento. Se você quer trabalhar com tarô, as pessoas precisam saber que você faz esse trabalho. Mas isso acontece muito através da própria internet mesmo, sabe? Você faz a tua divulgação nas próprias redes, no Insta, no Face, no TikTok, no WhatsApp, no Telegram, enfim. Os pilares para divulgar o trabalho de tarólogo são redes sociais, conteúdo e indicação dos próprios clientes. Quando alguém se posiciona de forma clara, as oportunidades começam a aparecer naturalmente. No começo, igual eu já te falei, tá? É normal que o tarô comece funcionando como uma renda extra para a maioria das pessoas. A pessoa aprende a ler as cartas, começa a atender algumas consultas aos poucos e vai ganhando ali experiência. E talvez no início sejam só alguns atendimentos por semana. Mesmo assim, já é possível gerar algum dinheiro. Com o tempo, conforme a prática aumenta, a leitura se torna mais segura e o número de atendimentos começa a ir crescendo. E é nesse momento que algumas pessoas percebem que o tarô pode ir além de uma atividade complementar. Quando existe organização e constância, ele pode se transformar em uma renda principal. Muitas vezes uma renda maior do que a que você tinha antes com o trabalho convencional. Mas é importante entender que isso acontece como qualquer construção profissional, tá? Não é uma coisa que surge do dia para a noite. A evolução vai acontecendo conforme o trabalho se desenvolve. Uma dúvida muito comum é sobre quanto um tarólogo pode ganhar. Não existe uma resposta única para isso. Como tarólogo, você é autônomo, você faz o teu salário.
né? Então, se você trabalha 1 hora por dia, você vai ganhar um valor. Se você trabalha 8 horas por dia, você vai ganhar outro. Então, o faturamento, ele depende de vários fatores. Depende também do valor que você vai cobrar por consulta. Depende ainda da quantidade de atendimentos que você vai realizar. E depende da forma como você vai organizar esse trabalho. Algumas pessoas atendem ali poucas consultas por mês, esporadicamente. Outras trabalham diariamente. Também existem tarólogos que desenvolvem cursos, conteúdos e outros serviços relacionados ao tarô, além do atendimento em si. E isso faz com que o potencial de renda seja bastante variável. Mas eu vou te falar de mim, tá? Vou usar o meu exemplo. Hoje eu cobro R$ 22,00 por pergunta avulsa que eu respondo e tenho os pacotes de perguntas de 3, de 10, tenho os jogos amplos que eu faço também. E eu atendo algumas dezenas, às vezes mais de uma centena de pessoas por dia. Então faz as contas aí, quanto que dá para tirar. Claro que eu não comecei assim, já tem anos que eu sou taróloga, mas no meu primeiro ano eu já ganhei muito bem. Então é totalmente possível construir uma renda consistente com a leitura das cartas. Hoje, por exemplo, eu vivo exclusivamente desse trabalho. Tive meses de ultrapassar R$ 50 mil em atendimentos de leitura de cartas só em um mês. Então, por isso, quando alguém fala em ganhar R$ 5 mil por mês com leitura de cartas, na verdade isso pode ser só o começo de um caminho muito maior. Claro que isso depende da dedicação e da constância. Existe também um erro muito comum que atrapalha muita gente. Entrar no tarô esperando que ele resolva imediatamente os problemas financeiros. Quando alguém começa com essa expectativa, normalmente aparece uma frustração. Porque nenhuma profissão funciona assim. Tarô também exige estudo, prática e desenvolvimento. Quem entende isso desde o início costuma evoluir muito mais rápido. Também é importante dizer que trabalhar com tarô não é para todo mundo. Se você é uma pessoa que não gosta de estudar, não gosta de lidar aí com outras pessoas, ou espera resultados imediatos e sem esforço, provavelmente não vai se identificar com esse caminho. Por outro lado, pode ser uma ótima oportunidade para quem gosta de aprender, tem interesse por autoconhecimento, quer prestar um serviço real de orientação. Quando existe esse compromisso, o tarô pode se transformar em uma atividade muito interessante, tanto prazerosa como financeira. Ele permite ajudar pessoas, trabalhar com uma coisa que faz sentido e ao mesmo tempo construir uma renda. E então, no final das contas, o tarô pode sim ser uma ótima fonte de dinheiro. Pode ser uma renda complementar e pode também se tornar uma profissão. Mas isso acontece quando ele é tratado com seriedade, com estudo, com prática, com responsabilidade. Se você sente que esse caminho pode fazer sentido para você e quer aprender tarô de uma forma prática, eu tenho um método onde eu te ensino como fazer a tua primeira leitura de tarô em apenas 7 dias. O link tá aqui na descrição e nos comentários. É só você ir lá e clicar. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. E a gente se vê nos próximos vídeos, onde eu vou continuar explicando tarô de uma forma clara, prática e aplicável na vida real.